Olá pessoal, dando continuidade ao estudo do direito penal, estamos estudando o princípio da anterioridade penal, que tem fundamento constitucional no inciso 39 do artigo 5º, rol de direitos individuais, e também no inciso 40, porque aqui no inciso 40 nós teremos a disposição de que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Portanto, quando no inciso 39 a Constituição fala que não há crime sem lei anterior que o defina, está estabelecendo o princípio da anterioridade penal. Está, no mesmo momento, se referindo à lei penal no tempo, ao tempo da lei penal. Ela tem que vir antes. Porém, se uma lei penal ela surja depois do fato e ela beneficia o réu, você tem uma exceção à regra do inciso 39, porque ela é benéfica. Então essa pode vir depois. Assim nós vamos chamar leis melhores que venham depois de novatio legis in melius. E leis penais que surjam depois, que sejam piores, chamaremos de novatio legis in pejus. Então aqui você vai trabalhar a retroatividade da lei penal maléfica, a retroatividade da lei penal benéfica, tudo isso à luz desse inciso 40 do artigo 5º da CF. Focando em quê? Na lei melhor. Você tem que olhar qual é a lei melhor e trabalhar estas ideias. Na aula passada, nós paramos no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Eu falei para vocês que estamos no final do estudo dos princípios aplicáveis ao direito penal. Estamos estudando normas jurídicas penais. Normas jurídicas é um gênero composto por princípios mais regras. Por isso que em qualquer ramo do direito você sempre vai ter esse estudo, princípios, depois regras, aquelas disposições peculiares. E agora você entende por que é assim. Lá no direito civil, começa estudando princípios, depois e você adentra lá no Código Civil. No direito constitucional a mesma coisa, etc. Todos os ramos jurídicos têm princípios mais regras. Por que que é assim? Porque não existe direito fora de relação jurídica. Você vai ter relação jurídica quando você tem um fato jurídico, quando você tem os sujeitos da relação jurídica. Então aqui você tem no direito penal a coletividade e o agente. O fato jurídico é o ato ilícito penal. E você tem também um objeto, toda a relação jurídica tem um objeto. Aqui no direito penal, ó, o objeto é o ius puniente, o direito de punir. A coletividade tem o direito de punir alguém em razão de um ato ilícito penal. No direito civil, qual é a relação jurídica lá numa compra e venda? Comprador, vendedor, objeto é o imóvel, eventualmente lá que está sendo vendido, é a prestação também em dinheiro que o outro vai dar. E qual é o fato jurídico? O que faz surgir essa relação? É o contrato, é um negócio jurídico. Então não existe direito fora de relação jurídica. Aí você percebe que quando eu falo em direito, estamos falando de uma ciência autônoma. E essa ciência é autônoma porque possui princípios e regras próprias. Então, qualquer ciência possui princípios e regras próprias. Mas como no direito eu tenho ramos, aí eu vou estudando os princípios e regras próprias a cada ramo. Percebeu? Assim, pessoal, estamos finalizando o estudo dos princípios. E já começamos vendo, então, ó, alguns artigos iniciais do Código Penal, porque lá na Constituição eu tenho o princípio da anterioridade. E o Código Penal já começa aqui com anterioridade.
no inciso 40, lá no artigo 5º, não estamos estudando a retroatividade da lei penal benigna, a irretroatividade da lei penal maléfica, e olha o que você tem aqui no artigo 2º, ó. Tudo isso regrado aqui no Código Penal. Então estamos já nos lindes, no limite entre estudo de princípio para ingressar no estudo das regras, aqui vendo os artigos do Código Penal. Paramos na aula passada no parágrafo único. O parágrafo único diz o seguinte, aqui do artigo 2º: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores. Isso aqui você já está cansado de saber. Estamos falando disso já em 2 aulas sobre o princípio da anterioridade, então não há mistério nenhum aqui, tá ok? Novidade que eu quero trazer para vocês é essa segunda parte, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Por que eu falo que isso é novidade? Porque as bancas de concurso exploram muito essa parte aqui, ó. Ficam perguntando até quando você pode aplicar o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Aí fica dizendo, até a sentença, não é possível na fase de execução. Ou seja, preste atenção, vamos pela lógica. Aqui você tem um momento A. Isso é para não precisar decorar, tá, pessoal? Então, momento A. Aqui é o momento B. Nesse momento A, João praticou a conduta prevista na lei penal, o Pedro também, várias pessoas praticaram, tá ok? Aí vem aqui o momento B. Nesse momento B, aquele ato praticado, aquela conduta humana manifestada no mundo da vida, deixa de ser crime. Então aqui, ó, a lei foi revogada, não é mais crime. Abolição crimes. Ou ainda é crime, mas a penalidade, ó, ficou mais branda, mais amena. Ou seja, nesse momento B, existe uma lei penal mais benéfica. Por que então que a coletividade vai punir aquelas pessoas que praticaram aquela conduta no momento anterior de uma maneira mais severa se hoje a situação é vista de modo mais ameno? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, para você não precisar decorar, pensa o seguinte: surgiu uma lei posterior mais benéfica, não importa a situação de ninguém. Se já está cumprindo pena, se está respondendo um processo, se apenas é investigado no inquérito policial, não importa. Aquela legislação será aplicada a todos. O que você precisa agora é lapidar para não ficar em dúvida em questão de prova. Que é perguntado em concurso público quem que aplica essa lei mais benéfica. Eu vou fazer um esquema aqui para vocês. Pode acontecer de alguém estar respondendo um inquérito policial. Também pode acontecer de alguém estar respondendo uma ação penal. Pode ter aqui um condenado. Pode ter aqui também alguém que está cumprindo pena. Então eu vou ter aqui, ó, o apenado. Então está cumprindo pena. Então o que acontece se surge uma lei posterior mais benéfica? Essa pessoa investigada aqui, com certeza, ó, vai ser beneficiada pela legislação mais benéfica. A pessoa que é réu em ação penal também vai ser beneficiada. O condenado, a mesma coisa, vai haver o benefício. E o apenado, quem cumpre pena, também a mesma coisa. Se essa legislação ela apenas trouxer uma amenidade na pena, ou seja, baixou aqui, a pena era de 5 a 10 anos de reclusão, foi para 2 a 7. O cálculo de tudo será feito com base nessa nova pena. Agora, se houve aqui uma abolício criminis, ou seja, a conduta ela não é mais crime, o que vai acontecer aqui? Essas pessoas que estão respondendo inquérito, acabou ali, não vai ter nem ação penal, porque a conduta não é mais crime, não tem justa causa para ação penal. Quem é réu em ação penal, o que vai acontecer? A absolvição sumária, fato atípico, não é mais crime,
qual é a razão de estarmos discutindo fatos que não são típicos em processo penal? Absolvição sumária, fato atípico. Agora, eu tenho um condenado por sentença transajulgada. Aí, ó, já houve o julgamento, certo? Então, eu vou cessar os efeitos penais. Com relação ao réu em ação penal, existem efeitos extrapenais, ou seja, aquelas pessoas podem vir a ter que indenizar civilmente eventual vítima? Lógico que sim. Eu não falo em cessação de efeitos extras penais, nem aqui durante inquérito, nem ação penal. Nunca vai haver cessação de efeitos extrapenais, porque as esferas são distintas, civil e criminal. Lá no civil, pode acontecer até revelia e confissão ficta. A pessoa não se defende, o juiz entende que é cabível a aplicação da confissão ficta, os fatos passam a ser verdadeiros, a pessoa tem que indenizar. Então, efeitos extrapenais nunca vão cessar em lugar nenhum, apenas os efeitos penais. Só que aqui, ó, antes da condenação transitar em julgado, eu não tenho a pessoa julgada, porque durante o processo penal, até o término de um processo penal com sentença condenatória transitar em julgado, eu não tenho culpado. Eu vou ter réu, acusado, investigado, eu não tenho ninguém culpado ali. A autoria, ela não ficou comprovada. Pode ter até a prova da materialidade, mas não tem autoria ainda. Então aqui para cima, morre tudo, acaba tudo. Não deu nada. E aqui para baixo já tem um condenado. Então, a autoria e materialidade, elas já ficaram comprovadas. A pessoa aqui terá contra si a prova de que aqueles fatos aconteceram. Então, lá no cível, não será mais possível dizer que não aconteceu. Então, vai haver uma reparação de dano cível aqui, certamente. E aqui em cima, talvez, porque não ficou nada concluído no penal, acabou ali o procedimento penal, mas nunca vai haver cessação de efeitos extrapenais. E com relação ao penado, abolício crimes ou uma lei benéfica, tudo irá beneficiá-lo. A pessoa vai sair imediatamente e se aplica o mesmo entendimento com relação à reparação civil aqui. Já teve fatos provados no processo penal. Então, quando você tem fatos provados, não é mais possível haver discussão. Houve uma sentença condenatória transitar em julgado, aqueles fatos aconteceram, ficou fixado no processo que acontece daquela forma, aquela pessoa é autora daquela infração penal. Acabou, não dá para discutir mais no cível, mesmo após uma abolício crimes, por exemplo. Então, para você não errar, quando vier essas questões, até quando eu posso aplicar a retroatividade da lei penal benéfica? É sempre, não tem limitação, sempre, tá ok? E outra coisa que você tem que saber que é explorado em concurso público é quem aplica essa lei penal benéfica. Pode acontecer do processo penal aqui estar na primeira instância, tem uma ação penal, está no juiz natural. Tem aqui também, eventualmente, uma situação que está sendo julgado um recurso, está no tribunal. Ou a pessoa pode ser apenada, está cumprindo pena. Então, eu vou botar aqui, ó, execução. O que é perguntado? Quem que aplica a lei penal mais benéfica? Se for durante a ação penal, é o juiz natural, aquele juiz da primeira instância. Se tiver um recurso, é o tribunal mesmo que aplica a lei penal mais benéfica. E se a pessoa está cumprindo pena, é o juiz. Juiz da onde? Da execução. O juiz da execução que vai aplicar. Inclusive tem uma súmula. Súmula 611 do STF. Transitada em julgada a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Então, estou te dando aqui o que cai em prova exatamente sobre isso, tá ok? Ah, professor, mas você não falou aí não de quem está sendo investigado no inquérito, quem que aplica a lei penal benéfica. Ora, pessoal, se eu estou na fase do IP, não irá
ter ação penal. Não vai ter justa causa para ação penal. Então, o MP ele vai receber o inquérito policial, imaginando que a autoridade policial relatou aquele inquérito, encerrou o inquérito, porque o inquérito ele se encerra pelo relatório. Então, vamos imaginar que a lei penal benigna surgiu depois que o delegado relatou o inquérito. Aí já está na mão do MP. O MP não vai oferecer denúncia, vai pedir arquivamento daquele inquérito ali. É fato atípico. Tá ok? Mas a autoridade policial precisa concluir o seu munus. Então, se já iniciou o inquérito, tem que terminar. Se a lei penal benigna surge antes do delegado relatar aquele inquérito, ele vai relatar, vai dizer que a lei penal surgiu benigna e que o fato é atípico, ele relata. A autoridade policial trabalha num procedimento administrativo, que é inquérito, então tem que ir do início ao fim, tem que fazer, é obrigatório que conclua, ele faz o seu serviço, manda para o Ministério Público. Tá ok? Que é o titular da ação penal. Pois bem, pessoal. Então, com relação ao parágrafo único aqui, já falamos coisas bastante relevantes e vamos ficar por aqui. Na próxima aula continuaremos com mais lei penal no tempo, anterioridade penal, ou seja, está tudo no mesmo bolo aí falando dessa questão. Ou seja, já estamos praticamente estudando lei penal no tempo, que é um assunto que não está dentro de princípios do direito penal. E você, quando olha no edital de concurso, tem lá princípios, lei penal do tempo. Eu estou convergindo aqui os assuntos porque tem ligação, você já percebeu. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua. Curte, comenta, compartilha o vídeo para promover as aulas de direito. Até lá, um abraço.